E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a eletrólise aquosa do Na2SO4, ou como queira, sulfato de sódio. Bom, para isso nós temos que relembrar aquela tabelinha da descarga, né? Se você ainda não fez a sua fichinha ou ainda não deu tempo de decorar, faça enquanto há tempo, porque recordar é viver. Nós vimos que nesse compartimento eletroquímico, que nós chamamos de eletrólise, há o cátodo e o ânodo. O cátodo, ele é negativo. Por quê? Fácil. Porque o cátodo vai atrair o cátion. E o cátion é positivo. Se ele atrai o positivo, ele só pode ser negativo. Então vamos primeiramente falar do cátodo, que é o nosso polo negativo e que vai sofrer redução. É só lembrar do CRAL. C de cátodo, R de redução. O cátodo sofre redução. A de ânodo ou de oxidação. E o ânodo, por sua vez, vai sofrer oxidação, tá? Bom, no caso do cátodo, que é o polo negativo, nós temos os metais da família 1A, 2A e a L3+. Ou como queira, metais alcalinos terrosos e alumínio 3+. Eles têm uma dificuldade maior em reagir. A tendência é que esses membros pertencentes à família 1A, 2A e alumínio, eles têm uma dificuldade muito grande de reagir. Então eles estão mais deslocados à minha esquerda, né? Então eles são mais difíceis de reagir. Na posição intermediária, no meio, tá? Nós temos o H+, tá? Que é o nosso cátion, que é proveniente da água. Ele é mais fácil de sofrer uma descarga do que um membro da família 1A, 2A e a L3+. E depois, por fim, aqueles que estão os mais fáceis, né, de sofrer uma descarga, né, são os demais. Por exemplo, o ferro, Fe2+. Aliás, primeiramente, zinco, né, zinco 2+. Primeiro vem o zinco, depois vem o ferro, ferro 2+, cromo 3+, Cr3+, a níquel 2+, cobre 2+, prata mais, que é a G+, né, são os demais. Quando nós falamos demais, são esses, né? Zinco, ferro, cromo, níquel, cobre e prata, tá? São os demais aí, tá? Eles são mais fáceis de sofrer descarga do que H+, que por sua vez é mais fácil de sofrer descarga do que membros da família 1A, 2A e alumínio, que é a L3+, tá? Isso para o cátodo, que é o polo negativo. Agora o ânodo, que é o polo positivo. Por que o ânodo é polo positivo? Fácil! Ânodo atrai ânion. Ânion é negativo. Se ele atrai o negativo, ele só pode ser positivo, porque os opostos se atraem, não é? Então no ânodo vai acontecer a oxidação, lembrando do CRAL novamente lá. Bom, e qual que é a descarga, a facilidade de descarga para os ânions? Primeiramente, nós temos os ânions oxigenados mais fluoreto. Toda vez que tiver um ânion oxigenado, o que é um ânion oxigenado? É um ânion que apresenta oxigênio? Exatamente. Ânion que apresenta carga negativa e que tem oxigênio. Por exemplo, o sulfato, SO4 2-. É um ânion porque apresenta carga negativa e é oxigenado porque apresenta oxigênio em sua constituição. Além do sulfato, nós temos nitrato, NO3-, né? É um ânion, tem carga negativa, é oxigenado, tem oxigênio em sua constituição. Diga-se de passagem que tem 3 oxigênios, NO3, tá? Não importa a quantidade, o que importa é que tem oxigênio. Então os ânions que apresentam em sua constituição o átomo de oxigênio, eles nunca, e olha que isso em química é muito difícil, mas eu posso afirmar para vocês que os ânions oxigenados nunca, never, não sofrerão descarga numa eletrólise aquosa. Cuidado, eu não terminei minha frase. Eles nunca vão sofrer, né, descarga numa eletrólise aquosa. E por que disso? Por causa da tendência deles de reagir, que é muito baixa, né? Então, por causa disso, né, da tendência em reagir, faz com que eles nunca sofram descarga numa eletrólise aquosa. Então você identificou lá, né, um ânion oxigenado, né, ou fluoreto, né, as pessoas focam no oxigenato, que é fluoreto, tá?
tem que lembrar do fluoreto. Ânions oxigenados ou fluoretos, tá? Eles nunca vão sofrer descarga numa eletrólise aquosa devido à sua dificuldade, né, à sua tendência em reagir. Então, eles são mais difíceis em sofrer descarga. Por isso que os ânions oxigenados mais fluoretos estão mais à minha esquerda, estão mais difíceis. Quem vai estar posicionado no meio é a hidroxila. A hidroxila, por sua vez, é mais fácil de reagir do que ânions oxigenados fluoretos, né, porque ela está mais à minha direita. Quem está mais à minha direita é mais fácil de sofrer descarga. Quem estiver mais à minha esquerda é mais difícil. No caso, os ânions oxigenados mais fluoretos. Então falamos dos ânions oxigenados mais fluoretos, falamos da hidroxila OH-, e depois tem os ânions não oxigenados, né? São os brometos da vida, iodetos da vida, cloretos da vida, são ânions. Sim, porque a carga é negativa. Brometo, Br-, iodeto, I-, cloreto, Cl-. Só que não apresentam o que? Oxigênio. É apenas o halogênio propriamente, com a carga negativa, tá? Vale lembrar que o fluoreto não entra aqui nos ânions não oxigenados. O fluoreto entra aqui nos ânions oxigenados, tá? E eles são mais fáceis de sofrer descarga. Eles sofrem descarga muito facilmente. Tá, então, como recordar FV, né? E talvez vocês não tenham feito a ficha. Tá, vamos fazer aqui para o cátodo, ó. Cátodo, tá? Cátodo é o quê? É polo o quê? Negativo, né? Então, a dificuldade vai estar aqui, né? Os que estão mais à minha esquerda são mais difíceis em reagir. A L3+. Depois nós temos o H+, depois nós vamos ter os demais. O que eu posso entender por demais? Puxa umas grifes, demais, puxa uma seta e coloca zinco, 2+, tá? Zinco 2+, ferro 2+, cromo 3+, níquel 2+, cobre 2+, e prata mais, tá? Agora vamos falar para o ânodo, né? Ânodo é o polo positivo, né? Ânions, antes disso, né? Faz assim, ó, para vocês não ficarem confusos, que quanto mais à minha esquerda, mais difícil é a descarga. Então, mais difícil. E quanto mais à minha direita, mais fácil a minha descarga. Mais fácil é a minha descarga, tá? Bom, vamos fazer agora para o ânodo. O ânodo, que é o polo positivo, tá? Bom, vai começar pelos ânions oxigenados, mais fluoreto, não pode esquecer do fluoreto, ânion, vou colocar barra fluoreto, que é o F-, tá? F-. Tá, depois vem, aí depois aqui no meio, eu vou separar assim, ó, por traço, ó. Separo assim, ó, tá? Pra separar, pra não confundir. Então, depois vem o OH-, que tá no meio, né, a nossa hidroxila. Depois vem os ânions, né, não oxigenados. Vamos escrever pra cá, ânions não oxigenados. Então, ânions não oxigenados, tá? Não oxigenados. Cuidado que fluoreto é um ânion não oxigenado, só que está junto com os ânions oxigenados. Ânions não oxigenados são os brometos da vida, né? Brometo, que é Br-, né? Iodeto, que é I-, iodeto, que é I-, e cloreto, tá? Tá enxergando? E cloreto,
deixa eu puxar aqui, e cloreto, né? E cloreto, que é Cl-, tá? Bom, isso é apenas a revisão, né? A gente ainda nem começou a aula direito, que nós queremos fazer a solução, então, do... Vou apagar e depois vocês voltam o vídeo, tá? A solução do sulfato de sódio. Primeiramente, nós temos que esboçar quais são os íons presentes na minha solução. Para o sulfato de sódio, que é Na2SO4, tá? Esse 2 do sódio desceu do SO4, porque SO4 é 2-. Quando você junta o 4 com o ânion para formar o composto, o seu eletrólito corresponde à fórmula Na2SO4, tá? Nós temos o seguinte, tá? Vou escrever assim então, íons, nós estamos falando da eletrólise, tá? Aquosa de Na2SO4. Esse é o nosso tema, não é? Bom, então nós temos que falar quais são os íons livres. Quais são os íons livres que eu tenho? Né? Vou colocar assim, para o Na2SO4. Então, para o Na2SO4, eu não estou pensando na quantidade, no aspecto quantitativo, né? Quanto que eu tenho no balanceamento. Eu só vou expor quais são, né, os meus íons correspondentes a este eletrólito. Né? Então, é o íon Na+, mais o íon, que é o nosso ânion, SO4, 2-. Tá? Bom, para a água, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, evidentemente, H+, tá? H+, mais OH-. H+, mais OH-. Então, agora nós vamos ver quem vai ganhar. Primeiramente para os cátions, depois para os ânions. Na+ é alcalino, metal da família 1A. E o H+, né, ganha, porque ele está mais colocado à minha direita. Quem está na família 1A perde, né? Então, entre Na+, e H+, vai ganhar H+. Por isso tem que saber aquela tabelinha. Para os ânions agora, entre o sulfato SO4 2- e OH-, SO4 de cara é um ânion oxigenado. Ah, mas aqui também é ânion oxigenado. Mas a hidroxila, ela é um caso específico, ela é separada dos ânions, né, que nós convencionamos chamar de oxigenados. Então, como a hidroxila está mais para a minha direita, né, ela ganha. Lembra que sempre quando eu tenho um ânion oxigenado, ele perde uma eletrólise aquosa. Isso facilita muito, tá, o nosso aprendizado, que é a sistemática do processo, tá? Bom, então eu esbocei os íons livres. Agora eu vou fazer a dissociação do eletrólito. A reação de dissociação do eletrólito. Tá? Qual é a diferença de dissociação para ionização? Dissociação é separação. Você vai apenas separar os íons pré-existentes. Ionização é formação. Você ainda vai formar os íons. Então são coisas diferentes, né? Dissociação é uma coisa, ionização é uma coisa. Como o nosso eletrólito é um sal, os íons já estão previamente existentes. Eu apenas irei separá-los. Já na ionização da água, eu ainda vou formar os íons. Então, por isso que eu falei dissociação do eletrólito, coloquei eletrólito, tá? Dissociação do eletrólito, que é o sulfato de sódio. Então, como que vai ficar? Sulfato de sódio, Na2SO4. Tá? Agora eu posso balancear, porque eu vou fazer a reação propriamente dita. Então, eu vou colocar 2Na+, para balancear, né? Vocês entenderam? Mais o SO4, 2-. Tá? 2 sódio, 1 SO4, 1 SO4. Tá? Agora eu vou fazer a ionização da água, tá? Eu vou fazer... Por que eu não coloquei dissociação? Porque na água eu vou formar ainda os íons. Então vai ser ionização da água. Bom, na ionização da água, nós vamos ter o seguinte, né? Nós vamos ter... vamos colocar os pares.
2H2O, certo? Vocês já vão entender por que eu coloquei os pares. Para poder, né, porque vai formar gás e, quer ver, ó, duas águas, vai formar, deixa eu ver, vai formar, vai ser normal, né, vai ser, você coloca 2H+, mais 2OH-. Você faz normal, igual você fez aqui, né, água H+, OH-, claro, só que você coloca 2, porque vocês já vão ver, porque vai formar gás de hidrogênio, né, na semi-reação do cátion. Vocês vão entender. Agora vamos fazer as semi-reações. Dá para enxergar? Semi-reação, né, do cátodo. O cátodo é o polo negativo, é onde vai acontecer a redução. Então eu vou atrair o cátion. Qual cátion? H+. Aí vocês vão escrever na fichinha de vocês semi-reação de redução do H+, tá? Por quê? Porque ele vai reduzir aos pares, né? Porque ele vai formar gás de hidrogênio. E gás de hidrogênio é H2. Então, para balancear, eu tenho que colocar os pares. Então, vai ser 2H+, né? Mais 2 elétrons. Aí vai formar o quê? Vai formar H2, que é o que eu quero, certo? Bom, agora nós vamos fazer a semi-reação do ânodo. Eu não vou escrever semi-reação, né, do ânodo. E o ânodo é o polo positivo, certo? Semi-reação do ânodo. O ânodo vai atrair o ânodo. Qual o ânodo? O OH-. Aí você tem que saber como que é a oxidação da hidroxila. Escreva semi-reação de oxidação da hidroxila OH-, tá? Tem que decorar como que ela vai sofrer oxidação aos pares. Isso é uma máxima. A hidroxila oxida aos pares. Então é 2 hidroxilas, tá? Aí vai formar água, certo? Tem que decorar isso aqui. Mais meio de O2, certo? Mais 2 elétrons. Mais 2 elétrons. Tá? Bom, vamos ver o que dá para nós fazermos daqui. Eu posso cancelar. Aqui eu posso cancelar. São duas águas daqui, não estão? E aqui eu tenho uma água. Então eu posso cancelar uma água, né? Aí sobra um. Aí eu posso cancelar o que mais? 2 hidroxilas com 2 hidroxilas. Posso cancelar 2H+ com 2OH+. Posso cancelar 2 elétrons com 2 elétrons. Então, na prática, eu vou ter qual que vai ser a minha equação global. Vou escrever aqui, ó, equação global, né? Que é a equação que eu vou ter no final, equação global. Eu vou ter, na verdade, a água sofrendo eletrólise. Porque o sulfato de sódio, à medida que passa o tempo, vai se tornando mais concentrado. Porque quem sofre efetivamente a eletrólise não é o sulfato de sódio, é a água, tá? Então, ó, a água, vou escrever assim, ó, porque tem um molde de água, né? A água, olha só aqui, ó, vocês vão entender melhor. A água vai, né, produzir o quê? H2, que é o produto importantíssimo, gás de hidrogênio, mais meio, tá? Vai produzir gás de hidrogênio, mais meio de O2, ó. A água produz o quê? Hidrogênio mais meio de O2, tá? Esses membros aqui a gente não coloca, tá? Então, quem sofre na prática a eletrólise é a água, formando gás hidrogênio mais meio de O2. Muito obrigado.